Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso curso de PCP, Planejamento e Controle da Produção. Nossa disciplina de hoje é Gestão de Equipes de Trabalho. Lembrando, a nossa aula anterior, nós tivemos a divisão de responsabilidades, no momento em que a gente pôde observar sobre todas as nossas atribuições, entre elas, que podem ser desenvolvidas e que caracterizam a nossa participação como profissionais dentro da indústria. Então, é um momento que a gente pode discutir o que pode ser feito, o que não pode ser feito, como dividir responsabilidades, mas a ideia principal qual é? Que você tenha uma boa participação, possa desenvolver tua parte profissional e você, como tem formação técnica, consegue explorar os conhecimentos ajudando a equipe. Então, a ideia básica dessa divisão é que todos trabalhem de forma como se diz, uníssona, buscando o mesmo objetivo, buscando a conquista ali um projeto, uma linha nova de produção, enfim, tudo aquilo que diz direito e respeito aí ao processo industrial, seja, pode ser serviço também, não podemos esquecer, ou pode ser produção. Enfim, cada um tem sua responsabilidade, cada um sabe o que deve ser feito, o que pode fazer, como pode contribuir para a equipe para alcançar os objetivos. Essa é a ideia básica, tá? Aquela responsabilidade que nós temos aqui, em sala de aula, em casa, é padrão para todos nós, Agora imagine você dentro da indústria, Você vai ter que ter uma característica própria que identifica a tua personalidade com relação à tua apresentação, ao teu conhecimento técnico, à tua participação dentro da equipe. Resumidamente, é isso que significa para nós. Bom, a aula de hoje traz um tema também bem interessante, São temas extremamente novos, tá, gente? Isso aí são assuntos que são estudados. Então, sobre a inteligência coletiva, é um tema atual, extremamente moderno. Vocês vão ver que são autores que aparecem aí comentando a respeito, os artigos são bem recentes, que aparecem na literatura. Então, a ideia é como que a gente pode trabalhar esse lado e qual o objetivo, gente? Que nós tenhamos resultados dentro do nosso serviço. A ideia básica é essa, tá? Então, vamos ver. A pergunta para a gente já pensar. Qual a importância da inteligência coletiva no mundo do trabalho? O que ela facilita? O que ela traz de bom para nós? O que pode ajudar a resolver situações de dificuldade, situações contraditórias? O que pode melhorar o meu desempenho profissional? Essa é a ideia básica. Então, vamos ver. A inteligência coletiva é uma abordagem inovadora que transforma a maneira como trabalhamos e colaboramos dentro das organizações. Inovadora porque, gente, é um tema novo, falei para vocês, tá? Isso aqui não se discutia algumas décadas atrás, não existia esse tema aí, tá? Então, como trabalhamos e como colaboramos dentro da empresa. Esse conceito está se tornando fundamental no ambiente corporativo moderno, onde a inovação e a colaboração são essenciais para o sucesso, para obter o resultado. Inovação e colaboração. Diversas vezes foram comentados aqui com vocês, a questão de inovação, empresas inovadoras. Tenho chamado a atenção de vocês constantemente. Vocês vão entrar no mercado de trabalho extremamente carente de profissionais que entendam esse tema, que saibam do que se trata, porque a maioria tem vivência profissional, experiência profissional, mas não tem conhecimento técnico no sentido de você poder entender essa nova tecnologia, essa inovação, e como ela colabora para que a gente consiga sucesso no desempenho profissional e principalmente em obter resultados dentro da empresa, que é o que a empresa mais deseja nesse momento. Então a pergunta, o que é exatamente inteligência coletiva? Inteligência coletiva diz respeito à capacidade de um grupo de pensar, aprender, ter ideias e resolver problemas de forma colaborativa. O conceito surgiu nos anos 90, falando para vocês, é recente. 90 é recente, tá, gente? E que chegou ao mercado 2020, pode ter certeza, tá? Isso aí foram alguns poucos locais que começaram a entender e a estudar. E está mais em alta do que nunca atualmente.
Porque, olha ali, gente, ó, o grupo que para pensar, para aprender, ter novas ideias, resolver problemas de forma colaborativa. O que vamos fazer para ter a solução de um problema onde todos podem pensar de forma participativa, dando a sua colaboração, desenvolvendo uma possível solução para aquele problema que está atrapalhando ali uma linha de produção, equipamento parado, falta de matéria-prima, né? O que pode ser feito, o que pode ser melhorado. Ainda, isso porque cada vez mais as organizações têm percebido a importância de somar o conhecimento individual. E isso, gente, não quer dizer, ó, nessa soma o resultado 1 mais 1 é maior do que 2. Porque esse tipo de colaboração tem um efeito exponencial. Também já foi comentado aqui com vocês que boa parte das empresas estão cansadas de contratar pessoas que conseguem passar na entrevista, mas que na hora de executar suas atividades, né, deixam a desejar. Então, cada vez mais eles estão aprimorando o setor de seleção através de entrevistas bem elaboradas. Temas como esse aqui são observados para tirar o máximo proveito daquele candidato e escolher os melhores entre os melhores para exercer a função. Então, falamos, temos empresas que, no momento, não têm a menor noção do que nós estamos falando aqui. Mas outras, de maneira mais inteligente, já perceberam, conforme vocês estão vendo o texto aí, e começam a buscar profissionais que tenham esta tendência que nós estamos desenvolvendo aqui. Né? Consigam apresentar esta característica para apresentar resultados. Essas conexões impulsionam, olha só, a inovação, a adaptabilidade, capacidade de resposta diante de desafios complexos. Então, vocês vão se envolver com o sistema produtivo, onde vocês têm, por exemplo, automação. Você é um técnico em PCP, mas você tem que conhecer automação, sensores, máquinas, motores, robótica. E é discutido parcialmente aqui em sala de aula. No entanto, você vai trabalhar em organizações que convivem com esse tipo de situação, equipamentos, em que exige a tua capacidade técnica bem aprimorada. Então, no primeiro momento, a gente vai se adaptando a esse sistema novo, né, a essa inovação. Vamos adaptando a nossa capacidade técnica, desenvolvendo a nossa capacidade para solucionar problemas e, ao mesmo tempo, conhecendo, né, resumidamente aí, eletricidade, eletrônica, robótica, automação, sistema supervisório, que no final das contas a gente faz como um todo dentro da produção, dentro de uma fábrica, tá? Não são coisas isoladas que nós não vamos ter contato. Muito pelo contrário, vamos ter bastante contato com essas áreas. Para que a gente possa entender melhor, ao aplicarmos a inteligência coletiva, é como se cada nova conexão aumentasse a inteligência do grupo de forma desproporcional. A cada atividade, né, referente a esse desenvolvimento, você aumenta a tua capacidade de raciocínio, a tua experiência com essa situação que está se apresentando. Tá? Então veja ali, ó, na prática, qual é a teoria de Pierre Levy? Um dos autores, tá? De acordo com ele, essas conexões entre as pessoas geram insights, soluções criativas, aprendizados que dificilmente surgiriam de forma isolada. Então, todos participam. Insights, né? Você tira de um problema soluções, apresenta soluções. Vocês são altamente capacitados para resolver esse tipo de situação. Então, soluções criativas, aprendizados, que dificilmente surgiria com uma pessoa, porque estamos num grupo. Então, nós temos uma coletividade pensando. Por isso o tema da aula de hoje, né? Inteligência coletiva. Todo mundo se ajuda. Vocês já devem ter feito atividades entre vocês, entre grupos, em que vocês fazem, né, respondem questionário, exercícios, cálculo, enfim, em que um ajuda o outro. Pode ver como a colaboração entre vocês dá um resultado melhor do que você fosse fazer sozinho. Ó, não entendi isso aqui, o que ele quer dizer? Como é que eu faço? Como é que eu resolvo?
Tá? Então, a ideia é você estar cada vez mais preparado para enfrentar esse tipo de situação. A imagem para refletirmos sobre esse momento, né? Várias pessoas ali, 6 ao total, discutindo sobre vários problemas. Observem que todos eles estão interligados de certa forma e envolvem tecnologia, inovação, informação, conhecimento, experiência, dados, relatórios, gráficos, software, tudo que diz respeito à indústria, gente, à produção, que é a nossa área, na qual vocês vão estar inseridos aí, né, de forma definitiva daqui a pouco tempo. Então, a vida profissional de vocês vai ser voltada para esse campo, e a ideia é o que vocês estão vendo aí, tá? Acabou o tempo que você pensava sozinho para resolver, né, de forma sozinha, todos os problemas que apareciam. Qual a ideia de tudo isso que a gente está vendo aqui, pessoal? Consegue entender o que está acontecendo? Você tirar o peso do ombro. A pessoa carregava sozinha, gente, aquele peso. Tinha que carregar para lá e para cá. Nossa, como é que eu vou resolver sozinho? Hoje não. Oh, eu tenho 4, 5 colegas aí do lado que são tão bons quanto eu. Eles podem me ajudar a resolver o problema. Tá? Então você perde um pouco a sua individualidade, não no sentido, né, que a gente está imaginando, no sentido de resolver problemas. Vamos passar a dividir com todos. Tá? É um coletivo bem interessante e muito inteligente, na verdade. Tá? Muito inteligente essa forma de resolver problema. Vocês devem ter visto em algum momento aí benchmarking, tempestade de ideias. Viram ou não viram em algum momento alguma disciplina aí? Né? Para tentar resolver problemas. Devem ter estudado. E por que a inteligência coletiva é importante nas empresas nos dias atuais? Pense na realidade das empresas atuais. Mudanças rápidas, novas máquinas, novas tecnologias, novos produtos, ambientes híbridos, digital, analógico, contato com tecnologia o tempo todo para poder acessar informações, equipes multidisciplinares. Eu vou ter, como você, técnico em PCP, um técnico em eletrônica, um técnico em automação, alguém da administração. Imagine, gente, são vários setores, hoje é tudo interligado. Todo mundo pensa junto, porque a empresa tem que dar resultado, é simples. Tudo isso exige cooperação contínua e de forma eficaz. E é aí que a inteligência coletiva atua. Se junta a todas essas forças. Acho que fica fácil de entender, né? É mais fácil você resolver um problema e todo mundo pensando junto do que sozinho, né? Naturalmente, vocês vão ter pessoas conhecidas, aí, colegas, que conseguem resolver qualquer coisa. Isso é normal, tá? Faz parte também do nosso cotidiano. Mas quando não temos essa pessoa, então vamos partir para essa ideia aí de poder resolver de forma conjunta. Então, ela gira em torno da colaboração. Empresas que promovem um ambiente colaborativo colhem benefícios práticos e mensuráveis. Dá resultado. Simples. Vamos ver alguns exemplos aí? Olha lá. Melhora a qualidade das decisões. A inteligência coletiva parte do princípio de que experiências diversas, colaboradores diversos, experiências diversificadas, conhecimentos diferentes, ajudam a identificar riscos, enxergar oportunidades e evitar vieses inconscientes. Vieses, né? Resultados negativos. Imagine que você está viajando de carro com mais 2 pessoas. Nesse grupo tem uma que conhece a rota, outra que sabe agir com calma quando um problema surge, e uma terceira que costuma se estressar facilmente quando algo não sai conforme o previsto. Normal, né? Está viajando, tem pessoas que reagem dessa maneira aí. Se apenas uma dessas pessoas decidir o caminho, pode ser que erros aconteçam, como escolher uma rota mais longa, não saber lidar bem com o contratempo, ou ainda demorar mais tempo para chegar ao destino. Consequências, né, do que foi feito de forma impensada. Concluímos que, quando todos estão pensando juntos acerca de um problema,
mais facilmente poderemos obter a resposta e menos erros poderão acontecer. De forma que poderemos solucionar o problema evitando contratempos, os vieses ali que a gente viu. Para a equipe isso é fundamental, trazer resultados positivos. Ainda, ó, então vamos ver agora. Agora, se todas aquelas pessoas trocam ideias, avaliam alternativas, tomam decisões juntas, as chances de sucesso, logicamente, vão aumentar. Essa mesma lógica vale para as empresas. Quando diferentes perfis e experiências são considerados, as decisões são mais completas, equilibradas e eficazes. Eu trabalhei numa equipe de assistência técnica, eu fazia a supervisão da equipe. Eram 6 ou 7 técnicos. E era interessante, gente. Cada um tinha uma característica em termos de conhecimento. Um dominava a parte de mecânica, outro dominava a parte de eletrônica, outro dominava a parte de ajuste. Então, veja só, conforme o tipo de problema, logicamente eu encaminhava ou um ou outro para resolver o problema. Porém, quando nós tínhamos oportunidade, aquele que mais sabia em cada área, levava o colega para ensinar. Quando era próximo, que a gente atendia o Brasil todo. Quando era aqui na região de Curitiba, a gente conseguia levava o colega para ensinar. E ao longo dos meses, o que aconteceu? Todos eles se tornaram capacitados, porque aprenderam a calibrar equipamentos, consertar a parte mecânica, fazer ajuste eletrônico, correções elétricas. Então a equipe ficou altamente competitiva, a tal ponto que ao final de 6 ou 8 meses, cada um poderia resolver sozinho problemas, né, em diferentes partes do país para o qual eles se dirigiam. Outra experiência nesse momento que eu tive aqui, também fazendo manutenção, equipamentos, aqui na região sul, eu tinha um helpdesk situado em São Paulo, e conforme o tipo de situação, eu ligava para o helpdesk e comentava, ó, estou com esse tipo de situação, que naquele momento eu não sabia como resolver. O helpdesk tinha experiência anotada do Brasil todo, de todos os técnicos, e apontava as possíveis soluções. Então eles me davam 2, 3 soluções, eu trabalhava em cima delas e resolvia o problema. Então é uma maneira coletiva de trabalharmos, obtermos respostas para resolver o problema. Estou falando isso na área de manutenção. Imagine uma máquina parada, tua produção parada. Então, quanto mais rápido eu conseguia resolver o problema, mais rapidamente a máquina entrava em linha de produção novamente. Essa era a ideia básica quando estávamos trabalhando. Temos aí o estímulo para a inovação. Se existe algo que estimula a inovação, esse algo é a troca de ideias, conhecimentos, entre pessoas com diferentes conhecimentos e habilidades, experiências. Usando o mesmo exemplo da viagem de carro, imagine que essas pessoas não apenas decidiram um caminho juntas, mas elas também sugeriram paradas interessantes, rotas alternativas com paisagens de tirar o fôlego, ou até um atalho pouco conhecido, para conhecer a região, aproveitar o passeio, né, desestressar. Né, vai fazer um passeio, é para desestressar, não é para voltar pior do que estava, né? Agora pense só, gente, nas empresas acontece o mesmo. Pois projetos, produtos, processos inovadores surgem quando pontos de vista diferentes se encontram e têm a liberdade de trocar conhecimentos. Então é comum, tá, gente? Mais um exemplo para passar para vocês, tá? Em um determinado momento, alguém da produção fazia um produto novo e não consultava ninguém, achando que aquele produto era perfeito. Isso é verdade, tá, gente? É real, aconteceu. Fazia o produto, fazia o molde, colocava para funcionar, não dava certo. Por quê? Tinha problema de desempenho, problema elétrico, problema eletrônico, problema mecânico. Mas como é que não foi visto isso antes? Como é que já fez o molde, o modelo? E o dinheiro que gastou? Exatamente. Foi perdido dinheiro, molde, acredite, gente, Brasil, tá? Hoje não. Hoje, além da experiência, você faz tudo em AutoCAD, Autodesk, sistemas eletrônicos para desenvolver placas eletrônicas, faz funcionar, funcionou, beleza. Monta agora, mesmo ainda virtualmente, veja como é que ficou.
qual é a condição, o espaço, o tamanho, condição de trabalho, condição de operação. Então, hoje é muito diferente, é muito mais fácil trabalharmos para obtermos os resultados desejados do que fazer como era antes, né? Chute. Era simplesmente chutar. Temos ainda o fortalecimento da cultura de pertencimento. Verdade seja dita, todos gostamos de saber que o nosso ponto de vista, a nossa ideia, a nossa experiência é valorizado e que a nossa opinião importa dentro da equipe. Quando os colaboradores sentem que há espaço para fazer a contribuição, que seus esforços ajudarão nos resultados, eles têm a forte sensação de pertencimento, que pertencem à empresa, pertencem à equipe, porque colaboram muito. E, gente, né, vocês devem ter lido já algo a respeito, no Japão é muito comum. Exemplo, a pessoa começa a trabalhar na empresa e se aposenta na mesma empresa. Né? E após a aposentadoria, chama essa pessoa para trazer o conhecimento dela para algumas situações que ela vivenciou e que os atuais colaboradores podem não ter vivenciado ainda. Troca de experiências. Então, eles são chamados para fazer isso. Olha que coisa bacana e inteligente. Né? Então, tudo isso aí faz com que, né, a gente se sinta à vontade dentro da empresa. Além disso, fazer com que o funcionário se sinta respeitado, fortalece o vínculo com a equipe e o gestor. Equipes bem direcionadas, bem reguladas. Volta de novo às informações das outras aulas aí. O que cada um faz, suas responsabilidades, com quem se dirigir em caso de dificuldade, como apresentar o trabalho, o que fazer, como falar, enfim, tudo aquilo, né? Como e quando e onde, né? Todas essas perguntas aí começam com essas palavras e como é que pode ser feito. Isso como resultado né, dentro dessa ideia nova aí, de obtermos resultados para as empresas. Se vocês conhecem pessoas que trabalham na indústria que participam desse tipo de pensamento, vão observar que é exatamente isso que é feito, tá? É obter resultado mesmo. Temos ainda, gera soluções mais completas e diversas. Imagine várias peças de quebra-cabeça espalhadas sobre uma mesa. Vamos imaginar. Olhando cada uma delas, você pode até ter uma ideia do tipo de paisagem que está ali contida. Mas dificilmente saberá como será o resultado. Né? A colocação das peças, né? A junção dessas peças. Então, essa visão é aquela que nós temos que ter, tá, gente? Na vida profissional e na vida particular de cada um, né? O que nós enxergamos para daqui 5, 10 anos, que a gente já discutiu aqui, que vocês tiveram a oportunidade de fazer um exercício. O que nós podemos fazer para melhorar a nossa visão espacial em termos de tempo. E não é 1 mês, 6 meses, né, gente? 5, 10 anos. Então, imagine você obter soluções mais completas. Então, significa o quê, gente? A hora que se der o resultado lá para o problema que foi proposto, não é aquela resposta simples e singela, né? Não, ela é detalhada, contém todos os dados, todas as informações, né? Para que possa realmente ajudar a resolver o problema naquele momento e, a partir dali, trazer soluções mais simplificadas ainda. Dentro dessa ideia, a inteligência coletiva acontece quando todas as peças se juntam. Isso porque ela é sobre troca de ideias, opiniões e pontos de vista diferentes, que a partir dali começam a ser visualizadas. Quantos às vezes chegam, né, falam uma coisa que a gente nem imaginava para uma determinada situação, problema, mas já fez isso, já pensou assim? Bom, realmente nunca tinha pensado. Vamos tentar fazer? Vamos. Então, essa troca de ideia, de experiência, conhecimento, para resolver problema, dar solução a uma determinada situação que não estávamos conseguindo resolver até aquele momento. Troca de ideias, troca de opiniões, pontos de vistas diferentes. Ainda é sobre valorizar o todo, mas sabendo que no compartilhamento de habilidades é que a mágica acontece. Olha só, compartilhamento de habilidades. O resultado vai aparecer. Além disso, para quem
monta um quebra-cabeça, não existe frustração maior do que ter uma peça faltando no final. E como é chato, né? Quem já fez montagem de quebra-cabeça, no final faltando uma peça, nossa, parece que caiu o mundo, né? Tá faltando mas só falta uma peça. De 5.000, tá faltando uma peça, tá incompleto. Ou seja, a ideia não ficou completa. Então, quando falta algo, né, um ponto, uma vírgula, um pingo no i, como se diz, a gente não se sente satisfeito e não traz aquele resultado esperado. Gera soluções mais completas e diversas. E é exatamente isso que a inteligência coletiva evita. Decisões com lacunas, projetos com falhas e soluções incompletas. Agora, há pouco comentei com você, né? A solução, olha só que riqueza de detalhe, de informações, cálculos, desenhos, está tudo bem definido, bem detalhado. É o resultado definitivo? Pode não ser, mas ali está uma boa ideia de como vai ficar. Uma solução muito bem idealizada. Então, quando você tem decisões que apresentam falhas, lacunas, projetos com problemas, isso é um problema, tá, gente? Ao passo que quando cada pessoa contribui com sua peça, sua pequena colaboração, forma-se uma visão mais clara, integrada e eficaz. Não falei para vocês aí a tempestade de ideias que vocês estudaram em algum momento aí? Brainstorming? Deve ter estudado, né? Todo mundo dá a sua ideia, a sua sugestão. Não existe, né, crítica, não pode ter crítica. Cada um pode falar o que pensa, né? E às vezes até soluções aí que aparentemente não tinham nada a ver com, né, a resolução do problema, ideias, né? Não tinha nada a ver com a solução do problema, é a solução, justamente a solução do problema. É aquela pecinha que faltava. Impulsiona o engajamento e o protagonismo. A inteligência coletiva nas empresas dá voz a cada funcionário. Todos têm a oportunidade de contribuir e ter suas contribuições ouvidas em engajamento, consideradas e valorizadas. Protagonismo, pode participar, né? E aquela ideia, né? Por ser valorizado, né? Imagine você se sentir assim, puxa, eu participei com esse projeto, participei com a ideia, né? Eu tive a oportunidade de dar nome para a máquina, gente, que está até hoje aí circulando no mercado. Eu criei o nome, né? Não vou contar muito para vocês, mas foi um nome sem querer, né? A gente está fazendo uma versão ali, e eu fiz um nome, pré-nome. Só que esse pré-nome acabou ficando no documento e foi para frente. Foi para frente, desenhos, cálculos, informações, montagem, desmontagem, problema técnico, e o problema ficou, e o nome ficou. E o nome pegou. Pegou o nome da máquina e está até hoje no mercado aí, tá? São situações que podem acontecer também, né? Era para eu ter participado com a sugestão do nome, mas não sabia que ia criar um nome, né? Um tanto sem querer, era provisório, né? Não era sem querer, foi provisório. A ideia era talvez melhorar o nome, né? Porque você tem que ligar o nome pequeno. Para quem não sabe, gente, a gente liga nome pequeno com o produto, tá? Para facilitar a memorização do nome do produto. Essa é a ideia básica, tá? Pega os principais produtos que vocês conhecem aí, pensa aí, ó. Coca-Cola, qual é o nome? Coca. Pepsi. São nomes pequenos. Pode ver. É para facilitar a memorização do produto. Kodak, fotografia. Fuji, eram nomes extremamente pequenos. E o que é melhor ainda, impulsiona o engajamento do que conhecer, reconhecer e valorizar os colaboradores? É uma pergunta, né? O que tem melhor que isso? Desperta o senso de protagonismo, as pessoas deixam de apenas cumprir tarefas e passam a se envolver genuinamente com os objetivos da empresa. Ela sente que não está ali para ser mais uma. Ó, sou mais um, sou um número, né? Na maioria das vezes nós somos um número, tá, gente? Para quem não sabe ainda, você vai ser um número na empresa, tá? Mas tem empresas que valorizam esse número aí, tá? De que forma? Como a gente está vendo aí, ó. Então é importante nós termos essa capacidade de participarmos, darmos boas ideias, sugestões claras, né? Que sejam inovadoras, tragam resultados, que efetivamente leve a algum objetivo final, né? Resultado para a empresa. Então tudo isso faz com que a nossa participação seja bem efetiva. Bom, vamos ver então exemplos de inteligência coletiva
no ambiente corporativo. Olha os nomes aí, ó. Vocês conhecem, né? Danone. A Danone é um ótimo exemplo de como a inteligência coletiva pode ser usada para enfrentar desafios complexos e promover inovação com propósito. Por meio do programa Danone Communities, a empresa reúne equipes locais, especialistas internos, ONGs e parceiros comunitários para co-criar soluções de empreendedorismo social. Olha só, gente, como tem empresa aí, né? Bacana, né? Eu trabalhei, por exemplo, para a Kodak patrocinava cirurgias de lábio leporino, aquela falha que existe aqui no lábio. Ela fez, né, algumas décadas atrás, aí, milhares de cirurgias, gente, Brasil afora, tá? Tudo por conta e risco aí, né, em associação aí com governos e tal, mas ela que bancava aí as cirurgias aí. E olha o pessoal que participou, eu tive contato com pelo menos um deles, que foi uma coisa assim bem interessante. E como tínhamos casos desse tipo de situação no Brasil. Isso que chamou a atenção no comentário deles, tá? Não era pouca gente aí que eles encontraram o Brasil afora e que fizeram a cirurgia. Então veja só, você tem aí esses programas de empresas aí multinacionais, né, que acabam... A Danone é italiana, se eu não me engano, né, gente? Alguém lembra aí? Danone é italiana. Então eles cooperam aí a nível mundial, ajudam o desenvolvimento local, regiões, um país, né? Olha o Brasil, né? Tantos problemas que nós temos aí, né? Por mais que trabalhemos aí, sempre temos problemas, né? Parece que as nossas soluções aí são tanto precárias e algumas soluções, como solução para alguns problemas. Então, às vezes, tem que ter a participação, né, de colaboradores, empresas desse nível aí, para que a gente consiga resolver problemas, pelo menos, né, nesse caso que eu falei para vocês, em cirurgia, e aqui um Danone, que é do, né, Sari, que é iogurte, leite, né, eles promovem esse tipo de atitude. Bem inteligente, inclusive. Um dos destaques é o desenvolvimento de microempresas locais para a filtragem e distribuição de água potável em áreas rurais da Ásia e da África. Olha só o nível de atuação dele, gente. A Danone, né, naquele programa ali que eles têm ali, é distribuição de água potável em áreas rurais dentro da Ásia e da África. Vocês devem estar estudando, devem ter acompanhado. Temos um problema sério, muito grave nessas regiões aí. Vocês sabem qual é a cidade a nível mundial que não tem mais uma gota de água? Vocês estão estudando? Já ouviram falar, gente? No Afeganistão, Cabul, tá? A capital. Eles não têm uma gota d'água dentro da cidade. Está vindo tudo de fora. Problema, tá, gente? Problema aí de falta de água. Como que é feito, gente? Como que traz? Vocês pensam que mora lá 10 mil habitantes na cidade? Vá ver a população da cidade. No entorno ali como um todo. Então são situações que poderiam ser melhoradas, né? Aí a gente sente aí a falta de organismos internacionais que poderiam acudir de forma mais interessante, mais inteligente para resolver o problema, né? Mas, enfim, a gente tem visto aí como é que está o mundo, né? Uma maravilha. Maravilha de errado. Bom, como podemos adotar a inteligência coletiva dentro da empresa? Como é que é feita essa adoção? Vamos ver alguns exemplos de ações para colocar em prática. Vamos observar, então. Plataformas de sugestões internas, ferramentas colaborativas que permitem que todos os colaboradores contribuam com ideias, votem propostas e comentem soluções. Já foi dito para vocês aqui, nós temos empresas aqui na região, em que qualquer situação que você encontra, né, uma possibilidade de haver uma falta de segurança para o trabalhador, segurança do trabalho, você é chamado a colaborar, né? Isso você mesmo faz, tá? Pega um cartão, imagine que fosse um cartão, você escreve qual é o problema, deposita o cartão numa urna e esse seu cartão vai ser observado. Alguém vai ler, vai ver se tem validade o que se está falando ali, o que se escreveu, na verdade, né? E vai chamar uma equipe para fazer uma avaliação. Olha, realmente pode causar algum tipo de acidente, conforme a gente está observando aqui. Qual é a solução? Chama a turma, vamos propor ideias, vamos dar opiniões, para ver se a gente resolve essa situação aqui. Tá? Então, são situações em que há colaboração,
Você visualiza uma possível situação de risco, no caso, acidente do trabalho, pode ser uma falha, uma queda, um curto-circuito, um choque elétrico, não importa. Mas você tem capacidade técnica em avaliar e dar essa sugestão para melhorar o ambiente de trabalho. Aí pergunte qual é o índice de acidente de uma empresa dessa. É zero, gente. É zero. Por quê? Qual é a ideia? É ficar procurando problema? Não. Todo mundo está atento. Você está atento a toda a situação. Por onde você caminha, máquinas que você passa ao lado, matéria-prima quando está sendo colocada, equipamento, material finalizado no estoque. Todo mundo está atento o tempo todo. Literalmente estar ligado para ver se não encontra nenhuma situação. Na verdade, você está evitando que ocorra problemas com você mesmo. Bem inteligente essa adoção, tá? Ainda, grupos de práticas, pessoas com interesses ou desafios semelhantes, como lideranças, times de tecnologia, RH, podem se reunir periodicamente para trocar experiências, compartilhar aprendizados, pensar em novas abordagens ou soluções. Já comentei com vocês aqui exemplo da nossa região, né? 8 horas da manhã, todo mundo entra numa sala, num quadrado, cada um tem o seu espaço para ficar em pé, é apresentado um problema e todo mundo, RH, produção, manutenção, produção, já falei, administração, gerência, direção, todo mundo participa, vê qual é o problema e todo mundo dá não vou nem dizer palpite, né? Dá uma sugestão. E, gente, o pessoal contou, normalmente a solução sai dali. Das 8 às 8h10 da manhã, eles fazem isso. Em pé, numa marcação no chão, todo mundo em volta da sala, né, dando ali a sua opinião. O que é isso, gente? Inteligência coletiva, responsabilidade, coparticipação, corresponsabilidade, tudo que a gente estudou até agora. Você quer ser um bom profissional? Veja como tem os exemplos aí, né? Os conteúdos que vocês estão avaliando aqui em sala de aula são mais que suficientes para vocês terem um desempenho profissional da melhor qualidade possível. Podem ter certeza, tá? Projetos interdepartamentais, montar squads ou times multidisciplinares para resolver desafios específicos, processo de tomada de decisão participativa, formar grupos. Então veja vocês, ó, montar squads ou times, formar grupos, é coletivo, tá, gente? Fazer enquetes, criar fóruns de discussão para que todos possam dar seus pontos de vista e ajudar no processo decisório. Agora imagine você, gente, que nesse caso aí, diretor, gente da produção, manutenção, observando um produto, um problema que foi trazido, e você pode dar a sua ideia. Olha o que está escrito aí, ó. Todos participam. Fórum de discussão. É o que exatamente eles faziam nessa grande empresa multinacional, inclusive, tá? Só brasileiros dirigem e trabalham ali, tá? Só brasileiros, tá? E eles têm um desempenho fora do comum. Tanto é que nem a China consegue ter produto e preço como eles têm. Vou dar uma dica para vocês, tá? Motosserra, produzida aqui na região. Nem a China acompanha eles. Imagine quantos caras são bons mesmo, tá? Realmente eles sabem o que fazem, tá? Se um dia vocês quiserem fazer uma visita técnica lá, seria um ótimo local, tá? Gente, inovação. A inteligência coletiva é uma força poderosa para transformar a cultura organizacional, gerar inovação, fortalecer o engajamento, né? Eu gosto de participar, gosto das empresas, me sinto bem. E lembra, gente, só um parênteses, não é só salário que deixa a gente feliz dentro da empresa. E principalmente o ambiente de trabalho. O salário ajuda, concretiza, finaliza o pacote como um todo, tá? Então tá aí, ó, ferramenta poderosa para transformar a cultura organizacional na empresa. Inteligência coletiva. Como é interessante, como é fundamental esse tipo de situação, né, gente? Como ajuda. Aí, mais uma imagem para a gente parar e pensar, ó. Você pode estar sozinho ali, ó, na imagem.
Porém, estamos interligados, interconectados, e nossa maneira de pensar, nossas ideias, a nossa característica pessoal é individual. Isso ninguém tira da gente. Porém, quando você junta todo esse grupo de pessoas com essas características para resolver problemas, então a imagem, né, faz com que você se aproxime conhecimento, experiência, formação técnica, e o problema pode vir. Pode ser problema que for, tá, gente? A interconexão aí ajuda nesse momento. Pessoal, falando em problemas, vocês já foram avisados aí, quem está fazendo estágio, quem vai trabalhar na indústria, que todo dia tem problema diferente? Mas como assim, professor? Você está falando que o pessoal resolve aí? É justamente, né, isso aqui é para tentar resolver de forma mais fácil, tá? Que todo dia tem problema, tá? Dependendo do departamento, o problema é maior ainda do que o anterior. Então a gente está falando só para vocês terem uma ideia, né? Que são situações que acontecem no dia a dia, chama atenção e você deve estar preparado, tá? Lidar com problemas no dia a dia. Mas é assim que você pega experiência, pode ter certeza. E fica bom no tema. Gente, qual é a solução então? Vamos ver? Feedbacks contínuos, respostas, né? Estruturados. Feedbacks contínuos e estruturados. A cultura do feedback é uma das principais bases da inteligência coletiva. Principais bases. A ferramenta incentiva trocas constantes entre a liderança e a equipe, promove o aprendizado mútuo e o aprimoramento de forma contínua. Com isso, as decisões deixam de ser unilaterais, não é tomada por uma única pessoa, e passam a refletir o conhecimento coletivo. Reflete o conhecimento coletivo, ou seja, todos puderam participar, dar sugestões, dar opiniões, para obter a solução do problema. Então, essa ferramenta vai fazer com que haja um incentivo constante entre você, colaborador, e sua chefia, sua liderança. Tá, gente? Esse é um feedback poderoso, conforme a gente está lendo aí. Pesquisas de clima. A inteligência coletiva só acontece quando há espaço para escutar. Opa, tem ideias? Vamos ouvir. As pesquisas permitem identificar percepções, ideias e pontos de melhoria diretamente com quem vive o dia a dia da empresa, ou seja, os colaboradores. Essa escuta ativa contribui para ajustes estratégicos mais eficazes e alinhados à realidade. Bom, falei para vocês que eu trabalhei com manutenção. Naquele momento, a experiência que nós tínhamos da área de manutenção, eu e o grupo que trabalhávamos fazendo manutenção Brasil afora, nós trazíamos respostas, soluções a antigos problemas que os equipamentos apresentavam e que nós, assistência técnica, fazíamos uma solução lá fora. Em momento algum, esses problemas, né, essas soluções, dentro da fábrica, foram levadas a sério. Acreditem vocês, tá, gente? Eles preferiam fazer o equipamento sair com problema do que adotar as soluções que nós tínhamos aprendido. Gente, isso era a realidade do Brasil na década de 90, 80, 90, tá? Muita gente pensava assim, eu faço, eu sei, só eu resolvo. Por isso muitas das empresas aí faliram, né? Não precisava nem ir atrás do porquê do que aconteceu com as empresas. Hoje, vocês viram ali, né? O exemplo que eu acabei de passar, né? Tem um problema. RH, administração, produção, manutenção. Quantos equipamentos hoje são colocados, né, feito o projeto, apresentado o modelo, e antes de entrar na linha de produção, para serem produzidos, para ir para o mercado, chamam o pessoal da manutenção. O que esse equipamento aí te diz com respeito ao que você sabe sobre manutenção? Os problemas que você viu até hoje, vai aparecer de novo? Ou você acha que foram solucionados? Já que você ajudou, né, no desenvolvimento do projeto. Operador, você que sempre reclamou que tinha problema com a alavanca, problema com o botão. Opere a máquina aí agora e me diga o que você acha. Resolveu o problema? Satisfaz a tudo aquilo que se esperava do equipamento?
Então, empresas inteligentes, que pensam a respeito do problema, conforme a gente está vendo aqui, fazem esse tipo de procedimento. Resultado, gente? Equipamentos, máquinas, dispositivos, produtos, serviços que entram no mercado e simplesmente agrada todo mundo. Por quê? A experiência de anos, conhecimento da equipe, problemas que tivemos, como que resolveu, chamou alguém da manutenção, operador daquela máquina, daquele produto, usuário, o que você tem de dificuldade, o que você pode apresentar como solução, formato do material, cor. Tá, gente? Então, são situações que empresas inteligentes, que é o que nós estamos tentando passar aqui para vocês, inteligência coletiva, pessoas como vocês vão entrar no mercado e podem trazer esse tipo de solução para aquela empresa que, de repente, não parou para pensar como a gente está pensando aqui, tá? Então, somos pessoas inteligentes, desenvolvendo conhecimentos inteligentes para aplicações inteligentes no mercado de trabalho. Simplesmente assim. O que mais? Reconhecimento entre colegas. O reconhecimento é outro combustível da inteligência coletiva. O recurso de mural de celebrações. Sua empresa consegue promover uma cultura de valorização, fortalece vínculos, confiança, senso de performance ou pertencimento, performance também. Então a gente tem aquele quadro, né? Funcionário do mês. Lá, o aluno 3 aí da chamada foi escolhido o melhor aluno do semestre. Por quê? Melhores notas, participação, trouxe trabalhos muito bem preparados, qualificados, fez apresentações extraordinariamente bem feitas. Então, é o melhor aluno do semestre, com certeza. Do curso, qual é o melhor aluno do curso? Né? Do trimestre. Estamos aí Desculpa, gente, estou mal da garganta de novo. Qual é o melhor aluno do trimestre aí? E aí, pessoal, vamos finalizar a primeira fase do terceiro trimestre, hein? Não tem meia dúzia de aulas aí, né, gente? Acreditem. Todo mundo já passou? Todo mundo tem média já? Sim ou não? Ou não sabe a nota ainda? E nas outras disciplinas, como é que estão? Tá tudo bem? Alinhamento de metas e OKRs colaborativos. Quando as metas são construídas de forma clara e em conjunto, todos se sentem parte do processo e se comprometem mais com os resultados. Né? OKRs colaborativos, tudo aquilo que é feito de forma a termos colaboração. Né? E está bem claro, né, todas as nossas aulas, essa metodologia que está sendo discutida aqui, né, gente? Coparticipação, corresponsabilidade, inteligência coletiva. Nós somos pessoas individuais, mantemos toda a nossa individualidade, característica, formação, religião, não importa. Mas na hora de trabalhar na empresa, nós vamos pensar no coletivo. É exatamente esse, né, o comportamento que está aparentando aqui para nós, nesse momento aqui, né? Mais uma imagem para a gente parar para pensar, ó. Uma linha de produção. Não tem ninguém trabalhando ali. Mas temos movimentação robótica, né? Equipamentos robustos. É uma linha de produção fantástica, né? Tecnologia altíssima, high-tech. Porém, alguém teve que programar esse computador, na verdade, computador, esse robô. Tem programação, tem sensores, tem a programação da produção. Então, nós estamos inseridos nisso aí, tá, gente? Novas tecnologias, tá? E esse é o mundo atualizado aí. E nós estamos discutindo a indústria 4.0, né? O pessoal já está entrando na indústria 5.0, tá? Saibam vocês, tá? Para quem não leu nada a respeito, nós vamos ter que acrescentar materiais aí até o final do ano, tratando da indústria 5.0. 4.0 já começa... Uma pessoa nem implantaram o 4.0, Para vocês verem, né, gente? Então, se puderem ler a respeito, é interessante, tá, gente? Faço esse convite para vocês aí, tá? Uma leitura sobre a indústria 5.0. Veja o que ela traz de novidades. Então, a imagem é uma reflexão, né, gente? Ei, já foi comentado com vocês?
Ah, robô tira emprego. Tira emprego para aquele que não é formado, né, não tem formação técnica, não tem conhecimento. Vai tirar emprego, com certeza. Agora, quem é técnico, quem é formado, quem está aqui estudando, vai ter bastante emprego, tá? Inclusive está sobrando, para quem não sabe, tá? Está sobrando oportunidade. Nessa área aí, gente, inteligência artificial, está faltando gente. Não tem colaboradores. Lembra que eu pedi para vocês? Qual é o curso que vocês estão fazendo aí à parte? Língua estrangeira que está estudando. Curso à parte, está correndo atrás. Tá? Numa entrevista aí que você vai fazer a partir já dos próximos meses, eles vão começar a questionar esse tipo de situação, tá? O que você conhece? Não é que domine, tá? Então você vai dizer, sim, já li, estou lendo a respeito, tenho contato. Pior é você dizer, né? Não, não sei, não li nada a respeito. Não pode dar esse tipo de resposta. Né? Tem que dizer que está correndo atrás. Então eu falei para vocês, busquem fazer curso, né, gente? Curso de 1 hora, 2 horas. Né? Vocês têm tanto tempo aí, tanto horário aí. Aproveita melhor teu dia aí. O que mais? Vamos lá? Hora de praticar. Vocês estão ali com uma imagem ali, ó. Inteligência coletiva. Estão lendo lá? Consegue ler? Vantagens. Olha ali, gente, ó, foi feito um gráfico, ó, uma pesquisa então isso aí, tá? Quando foi implantado a inteligência coletiva, o que aconteceu dentro da empresa? A produtividade total das empresas. Houve um aumento de 75%. Olha isso, gente. É para pensar, hein? Rentabilidade, 36%. Satisfação do consumidor aumentou em 20%. As vendas, a produtividade por funcionário aumentou em 25% também. Vendas aumentaram 30%. Isso aí é um modelo, né, de programa de inteligência coletiva implantado em uma determinada empresa, que não foi citada aí, e os resultados que foram obtidos. Dentro daquela ideia que a empresa tem que dar resultado, né, resultado para nós, gente, dinheiro, tá? Tem que apresentar resultado em dinheiro, para que ela possa pagar as contas, os impostos, pagar nosso salário, comprar matéria-prima, né, manter os equipamentos atualizados, inovação e tecnologia, produtos novos. Isso é um mundo capitalista, tá? Faz parte do nosso dia. E é assim que o mundo sobrevive, trabalhando dessa forma aí, com inovação. Então está aí o resultado altamente significativo. E é real esse modelo aí que está sendo apresentado, tá? Foi retirado aí de um material altamente confiável. Então era o momento para a gente pensar um pouco aí, porque aqui tem uma frase aqui, gente, ó. 3 minutos para vocês lerem aí, ó. Por favor, façam a leitura aí e tirem a conclusão. Aí leram a respeito, gente? Inteligência coletiva tem como base o reconhecimento e o enriquecimento mútuo das pessoas, valorizando as pessoas, certo? Primeiro momento, a inteligência coletiva é uma abordagem inovadora que transforma a maneira como trabalhamos e colaboramos dentro das organizações para obter resultados. A ideia básica de tudo que foi discutido na aula de hoje. Legal? Bom, gente, então ficou aí, né? Mais uma aula aí, apresentando hoje sobre a inteligência coletiva, como foi dito ao longo aí, né, do nosso estudo das últimas semanas. Você teve aí responsabilidade, corresponsabilidade, sua participação, engajamento, agora a inteligência coletiva. Como falei, são temas novos aí para vocês estudarem, né, a respeito, terem oportunidade de fazer uma análise, como a gente fez aqui, para que possamos ter, né, um conhecimento muito bom, né, para quando formos exercer nossas atividades profissionais dentro das empresas para as quais a gente se candidatar. Né, já que eles estão em vias aí de fazerem processo seletivo aí nas empresas, né, dado aí a proximidade da formação de vocês. Então, essa é a ideia básica, tá? Que vocês estejam preparados,
São temas altamente atualizados, inovadores, que dão uma boa condição aí, né, na formação de vocês, para dar as respostas aí necessárias numa eventual entrevista, demonstrando o conhecimento, né, do tema e sabendo o que responder, o que falar a respeito. Tá certo, gente? Então, inteligência coletiva foi o tema de hoje. O nosso vídeo aí ficou registrado também, tá? As nossas referências, material onde foi retirado aí boa parte do que foi discutido. Se alguém quiser também acessar os conteúdos ou aprofundar ainda mais a respeito dos temas, tá? Ficam aí todos marcados aí as devidas referências. Legal, gente? Agradeço a participação. Até a próxima aula.